Querido Senhor Deus, nosso Deus, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Agradecemos porque estamos em comunhão com os irmãos. Amém. Agradecemos por esse privilégio, Senhor, que um Sim. dia o Senhor nos alcançou. Amém. Amém. E pela sua infinita misericórdia, ó Pai, estamos inseridos na sua graça. Amém. Nós clamamos por essa manhã, Senhor, para que a tua palavra, pelo teu Espírito, seja derramada através do irmão. Amém. Que ele possa trazer essa palavra da armadura e nos Amém. alinharmos segundo a tua vontade, ó Pai. Aleluia. Muito obrigado, ó Pai, por todo esse privilégio. Abençoa a nossa reunião. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Irmãos, então nós vamos prosseguir na nossa comunhão, né, dando fechamento à abordagem que nós tínhamos feito na última reunião em relação às verdades ouvidas, né? Como base foi Hebreus capítulo 2, versículo 1, né? E nós começamos inicialmente falando de Isaías 59. Mas agora, para dar continuidade, nós vamos começar falando sobre João capítulo 10, versículos 11 e 12. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. Então a gente dá muito ênfase a esses versículos, são bem conhecidos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Você sabe para quem estava falando essas palavras? Algum irmão sabe? Para quem foi dirigida essas palavras? Por judeus. Isso, versículo 6. Diz assim: Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não a compreenderam o sentido que eles falavam. Mas especificamente, ele estava falando, sabe com quem, irmãos? Com os fariseus, acredita disso? Hum. Nós sempre limos esses versículos e sempre a gente toma para nós, né? E de fato, esse, nós precisamos pegar essas palavras que o senhor está falando, que ele é o bom pastor, né? E a gente sempre nos identificamos como ovelhas, porque somos aqueles que realmente reconhecemos ele como o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Mas o texto, irmãos, todo esse relato aqui está falando com os fariseus, acredita disso? É impressionante, não é? E você sabe que me chamou a atenção mercenário aqui, né? Porque o senhor vai falar, o bom pastor, nós sabemos que é ele, né? Mas o mercenário, ele é muito significativo, né? A palavra grega é mistotos, né? Que significa, se refere a alguém contratado por um salário ou recompensa por o trabalho que ele está atuando, né? Então, a motivação do pastorear, vamos falar assim, ou de cuidar, é por aquilo que ele vai receber em troca. E é interessante porque nós precisamos contextualizar agora, né? Capítulo 9, irmãos, versículo 22, na diante. Qual que é o livro, Vitor? João, capítulo 9, versículo 22, na diante. E aqui nós precisamos lembrar, irmãos, que aqui o Senhor está, depois daquele acontecimento do cego recobrar a vista, né? E, o, e a reação negativa dos religiosos, né? E essa indagação minuciosa que eles quiseram saber realmente quem que curou esse cego, né? E nessa primeira abordagem que fizeram com o irmão que já não era mais cego, eles não ficaram satisfeitos. Então eles vão agora chamar os pais para interrogar os pais a respeito, porque não acreditavam que ele era cego. Então os pais, em defesa, né, para eles não, com medo dos religiosos, eles responsabilizaram daquela ação ao próprio filho, né? Saíram de letra, vamos falar, né? Porque eles, né, o versículo 22 vai dizer: Isto disseram seus pais porque estavam com medo, você vê, dos judeus. Sim. Agora transporta, irmãos, para o bom pastor.
na experiência do bom pastor, né? E o mercenário. Você vê uma das características do mercenário, produz medo. Você vê impressionante? Pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E que nos entendemos por que que eles não confessaram a Jesus, né? Porque eles estavam com medo de ser expulsos. Irmãos, e eu queria compartilhar com vocês, esse antes de nós entrarmos lá, porque o assunto principal são as verdades ouvidas, né? E uma verdade que precisa, irmão, queimar em nosso coração e precisa estar muito claro é que Jesus é o Cristo. Você Amém. sabe, irmãos, que aqui uma das características do mercenário é fazer com que você não confesse a Jesus. Porque, irmãos, quando nós confessamos a Jesus como o Senhor, ou como o Cristo aqui, né? Porque nós sabemos o contexto, que existia uma grande expectativa entre os judeus, entre o povo de Deus, sobre aquele Cristo, ou Messias que havia de vir prometido. Então, dentro do conceito religioso, irmãos, eles não aprovaram a Jesus como o Cristo. Estava fora da Então, tradição deles, né? exatamente, irmão, você vê como que é. E o posicionamento religioso de alguém é confrontar aquilo que é verdadeiro. E o que me chamou muito a atenção aqui em Mateus 16, versículo 20 ou 28, né? Os irmãos podem até ver, que o próprio Senhor, se nós lembrássemos aqui, né? Capítulo 16 de Mateus, é aquela grande pergunta que o Senhor fez para seus discípulos, né? Quem sou eu, né? Aí, todo aquele relato, né? Alguns diziam, o povo dizia que ele era Jeremias, João Batista, algum dos profetas, Elias, né? Mas e vocês? O Senhor faz uma pergunta direta para seus discípulos: quem sou eu para vocês? E muito forte, irmão, o posicionamento de Pedro, né? Ali nós vemos Pedro proclamando e dizendo categoricamente que ele era o Cristo, Filho de Deus. E elogio do Senhor também é muito significativo porque ele vai dizer: isto que você falou, isto que você diz, foi meu Pai que te revelou. Você sabe, irmãos, o que me chamou a atenção foi o versículo 20, porque então advertiu a seus discípulos de que a ninguém dissesse ser ele Cristo. Ué, mas não é a intenção de que as pessoas soubessem que ele é Cristo? Por que que ele disse isso? Irmãos, uma coisa que eu ganhei luz foi assim, quando, vamos falar assim, as pessoas começam a falar, não, ele é o Cristo, ele é o Cristo, ele é Cristo, então todo mundo ia repetir aquilo, como era comum, né? Quem é ele? É o Cristo, é o Cristo. Então fica banalizado aquilo, e não é mais uma revelação. O sentido principal de você saber quem é Jesus tem que ser uma revelação, Sim. e não uma mera repetição do que os outros falam. A Amém. nossa experiência, isso diz muito a nossa experiência, irmãos. Nós precisamos progredir a nossa experiência com o Senhor. Quem é o Senhor para nós? Amém. Ele é o Cristo, ele é o nosso Senhor. Mas o Senhor não quer simplesmente que nós fiquemos na superficialidade da pessoa de Cristo. Ele quer que nós entremos a conhecer Ele. Por isso que quando nós vamos nas Escrituras, nós vamos ver a Ele como o pão vivo, como a água da vida. Muitas vezes, de muitas maneiras, ele queria mostrar às pessoas que ele é o Cristo, mas eles não podiam ficar com aquela expressão, ele é o Cristo, por repetição dos outros. O Senhor, o que ele queria é o que Pedro fez. Quando fez aquela pergunta, irmão, ninguém foi falar para ele. Foi uma revelação no coração dele quem era aquele Cristo, né, irmãos? Amém. Isso é Isso é muito importante. maravilhoso, porque Amém. Marcos 8:31 também vai reforçar isso, né? O Senhor vai falar assim em Marcos, se os irmãos foram lá, Marcos 8, 8:31, vamos ver. Acho que é o Marcos 8. É, irmão, isso é muito importante, hein?
Porque assim, Que- você conhecer o Cristo é diferente de alguém falar de Cristo para você, né? E Isso, você viver irmão. aquilo como verdade, que aquele é o Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Maravilhoso, né? É, aqui, irmãos, por exemplo, Marcos 8:1, né? Quem lê, por favor, 8:1? Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e lhes disse: Continua. É. Pode ser o 2 também, irmão, por favor. Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns Isso. deles vieram de longe. Tá Mas os bom, seus... irmão. Tá Tá bom? bom até aí. Tá. O ponto é assim, que quando o Senhor fez aquela multiplicação dos pães, né? Nós lembramos isso aí em João 6 também vai dar referência à multiplicação dos peixes e os pães. Você vai ver, irmãos, que muitas pessoas queriam ele, mas não pelo que ele era, senão pelo que ele fez. Você vê a diferença? No Ele capítulo foi o 6 Cristo. eles procuravam o Senhor, porque ele, no acontecimento anterior, tinha multiplicado os pães e os peixes. Mas a motivação da grande multidão era seguir a Jesus, ou queriam Jesus. Não porque eles receberam revelação de que ele era o Cristo, mas pelo aquilo que ele tinha feito. Tanto que o Senhor vai confrontar aquela multidão, dizendo e expondo a eles que a motivação deles era seguir o Senhor, que eles queriam seguir o Senhor pelo que ele tinha feito e não pelo que ele era realmente. Irmãos, você sabe, irmãos, por que que o mercenário, que aqui os fariseus vão ser, vamos falar assim, os protagonistas em relação aos mercenários, irmão? Porque eles erram, irmãos, na pessoa de Cristo. O objetivo deles não é a pessoa de Cristo, senão aquilo que eles podem receber em troca. Olha, impressionante, irmãos, quando você vai nessas expressões que nós estamos lendo, João 7,37, por exemplo, ele nos vai lembrar, né? No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha me beba. Não falou essas palavras o Senhor? Sim. E aí diz: Quem crê em mim, como disse a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, nem fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Mas você sabe o que fala no 40? Esse é o João 7,39. No 40 fala assim: Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam. Você sabe que a gente nunca repara essas frases, né? Nós lemos sempre do 7,37, né, ao 39, né? E- Realmente, para nós, é uma alegria ler isso aí, né? Porque Amém. nos identificamos com isso. Mas o versículo 40 chama atenção. Sabe por quê, irmãos? E ele fala assim: Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Esse é verdadeiramente um profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntaram: Porventura, Cristo vem de Galileia? Não disse a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? E assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Olha que interessante, irmão. Você acredita, irmão, que o Senhor está dizendo que ele é água viva e produz dissensão? É impressionante o que faz a religião, o que faz doutrinas, conhecimentos. O único que faz é dividir, irmãos, e não nos leva para nós apropriarmos do que o Senhor fala. Amém. Muitas vezes os fariseus faziam isso, colocavam dúvida ao que o Senhor falava, para que as pessoas não sejam conduzidas a essa revelação que nós, cada um de nós, precisamos de quem é a pessoa de Cristo. Então, você vê, o mercenário, irmão, não é simplesmente uma pessoa que está na ignorância. Ele tira aos outros de Cristo, irmão. Não é impressionante isso aqui? Sim.
Ó, e aqui no 44, alguns dentre eles queriam prendê-los. Olha só, ele falou que era água viva e queriam prendê-lo, irmão. Absurdo, Ô, né? irmãos, era para tomar essa água viva, era para crer nesse espírito que havia de receber, e eles queriam prendê-lo. Você está vendo, irmãos? Que terrível a situação. Mas em contraste, irmãos, eu queria mostrar um paralelismo nesse aqui, né? João capítulo 4, versículo 25. Nós lembramos da mulher samaritana, né? Chegou um ponto que eh, ela, naquele diálogo progressivo com o Senhor, né? Quando o Senhor pede a água, e aí ela conversa com ele e tal, até que chegou no versículo 25. Aí ela fala: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, olha, irmãos, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Esse contraste é bem interessante, porque diante dela tinha uma pessoa que era ovelha, irmão, vamos falar, Ela que já não estava tinha esperando, né? problemas, embora ela tinha conhecimento a respeito do Cristo. Versículo 26 deixa claro, o Senhor teve liberdade de falar. Disse-lhes, eu que falo contigo. Olha que interessante, né, irmão? Mas quando você vai para os discípulos, ao discípulo fala assim, que ninguém falasse que ele era o Cristo. E quando se encontra com a mulher, aquela mulher que estava no poço ali, pegando a água, irmãos, é impressionante o diálogo aonde conduziu. Disse-lhe Jesus, eu sou. Ele claramente disse, eu que falo contigo sou o Cristo. E, irmãos, impressionante, porque quando você vai nesse diálogo, o que significou? Ela largou o cântaro, imediatamente foi para lá para avisar aqueles homens, né? Que impressionante, irmãos. Como e que nós precisamos ter um coração na qual o Senhor possa vir falar direto conosco e dizer: Eu sou, que falo contigo. Quem é que fala em nosso coração, irmãos? Amém. Doutrina, religião, grupos, ou é o próprio Senhor que fala em nosso coração, que ele quer dizer para nós: eu sou que falo contigo. Ele quer ter liberdade, mas muitas vezes nós ficamos presos em conceitos, doutrinas, não é assim e tal, mas precisamos dessa simplicidade como essa mulher, porque realmente é muito impressionante. E o Senhor pode ter liberdade e falar, eu sou, que fala contigo. De quantos que ele teve essa liberdade de falar diretamente para eles, eu sou o Cristo? Ao contrário, ele falava, não falem. Porque se popularizar que ele era o Cristo, aí ia ficar banal aquilo, irmãos. Cada pessoa precisa ter uma revelação de que ele é o Cristo. Você vê a diferença agora? Não é impressionante isso aí, irmão? No entanto, os líderes espirituais, irmãos, os mercenários de João 9, né? Os fariseus, que deveriam ser os pastores espirituais do povo, agiam como mercenário, irmão. Que impressionante. Em vez de alegrar-se com o que Deus fazia, o que estava fazendo, questionavam. Que coisa impressionante. Ali estava um homem diante deles que foi curado, que era cego de nascença, deveria confessar Jesus é o Cristo. No entanto, o que eles fizeram? Rejeitaram. Não só rejeitaram esse homem, ó, falaram assim, né? Quando interrogaram a esse irmão, falaram assim, né? Nós sabemos que esse homem é pecador, então você glorifica a Deus. Porque nós sabemos que esse homem é pecador. Olha, irmão, eles sabiam, né? Você vê qual é o problema do religioso? Ele sabe demais, né? Oh, meu Deus do céu. Em vez de se alegrarem com o milagre e acolherem com alegria, puxa, glorificando a Deus, eles o expulsaram, rejeitaram e expulsaram ele. Inacreditável, né, irmãos? Como pode ser, né? Jesus fala que é a água da vida e querem prendê-lo, irmão. Que coisa impressionante. Ó, irmãos, graças ao Senhor, porque cada vez mais o Senhor está nos mostrando o que significa conhecer realmente. Toda vez que nós queremos nos comprometer com o Senhor, com Sua palavra, irmãos, sempre haverá perseguição, sempre haverá contradição.
Porque assim como existe esse bom pastor que dá sua vida para as suas ovelhas, assim também estão os salteadores, o mercenário, que não se importa realmente com as ovelhas, né? Irmãos, graças ao Senhor por isso. O Muito bom. Mateus 16 que nós limos, né? Eu achei interessante, só uma coisa do comentário, irmão. Por isso que aquele Sim, irmão. versículo que fala que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Sim, importância de você ter a verdade no coração, que te livra de todos esses aspectos que o irmão mencionou dos mercenários aí, tá vendo? Amém. amém. E Muito Amém. aí bom, você irmão. E nós, reconhece o Senhor quando ele fala assim para você: Eu sou, eu que falo amém. contigo. Aleluia. Amém. Muito bom. Irmãos, vamos ler, dando essa linha ainda, Mateus 16, versículo 1 ao 12. Por favor, algum irmão que lê. Mateus 16, de 1 ao 12. Aqui, nós vamos ver algo interessante, porque o Senhor vai pegar seus discípulos e vai falar, perguntar, né? Quem sou eu, né? Sabe qual que é o contexto disso? É esse aqui, Mateus 16, 1 ao 12. Algum irmão, por favor, para ler. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e dos 4 cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Aí, irmãos. Que coisa tremenda, né? Você vê o que está falando o fermento? O fermento é doutrina dos fariseus e saduceus. E no versículo paralelo, é Marcos 8:15, né? Vai dizer assim no versículo, Marcos 8, versículo 15. Vai falar assim. Esse é o paralelo daqui, né? Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E não vai falar dos saduceus, vai falar de Herodes. Você vê que ele chama atenção aqui? Uhum. E eles se corriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo que ele perguntou, por que discorreis sobre não teres pão? Ainda não considerastes, não compreendestes, tendes coração endurecido? Olha a expressão forte aqui que vai tratar o próprio Senhor a seus discípulos, né? Vocês não estão entendendo porque tem um coração endurecido. Ainda não compreendestes? Tendo olhos, não vedes? Olha como que é forte aqui. E Sim, tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? E aí o Senhor vai cobrar ele. Não, não é comida o que eu estou querendo dizer, não de fermento de comida, né? Aí diz, eu, porém, vos mostrarei o que deveis temer. Aqui nos versículo, nós estamos no Marcos 15, né? oito, Marco 8. Fala-se forte, né? Marcos 8:15. Aqui no 19. De quanto
partir os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Aí você vê, e de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. O que lhe diz Jesus? Ao que lhe diz Jesus, não compreendestes ainda? Ou seja, você vê a dificuldade deles, aqui mostra muito mais forte ainda, né? Mas você sabe que aqui em Lucas 12 ainda, irmãos, esse é o paralelo ainda, né? Por que que eu estou trazendo aqui? Para ver o problema do fermento dos fariseus. Lucas 12, versículo 1 ao 5, vai dizer assim: posto que milhares de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns e outros se atropelarem. Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Você vê, lá falou, no início, lá Mateus falou que o fermento era a doutrina, certo? Sim. Aqui em Marcos já falou que o fermento da doutrina, que o fermento era os fariseus e Herodes. Mas aqui em Lucas, ele vai falar assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aqui nos lembra, irmãos, capítulo que nós já fizemos uma abordagem, né? Mateus 23, que vai falar sobre a hipocrisia dos fariseus, né? Nada há, versículo 2, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo que descestes a oscuras será ouvido em plena luz. E o que descestes ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, aqui está falando para os seus discípulos, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem mais fazer. Eu, porém, vos mostrarei o que deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse devereis temer. Porque, irmãos, o contexto dos fariseus era a hipocrisia. Eles queriam prender, eles queriam matar o Senhor. Eles não queriam chegar à verdade. Você vê o terrível, né? Vamos falar assim, de um salteador, de um roubador. Ele não tem interesse das coisas do Senhor, ele tem motivações erradas. Você vê como que é Lucas ainda, irmãos. Lucas 16, versículo 13 ao 17. Olha como que é forte isso aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Lucas 16, 13 ao 17. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê, irmãos? Ou há de aborrecer-se de um e amar a outro. Ou se devotará de um, ou desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas. E os fariseus, esse aqui nós contextualizando o capítulo 16, ali o Senhor elogiou, vamos falar assim, ao administrador infiel, né? Porque se atiladamente ele atuou com inteligência, vamos falar assim. E o Senhor vai falar que os filhos desse mundo são mais aves na sua própria geração que os filhos da luz. E aí o Senhor vai mostrar a motivação que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de aborrecer-se de um e amar a outro, e se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus nem a riqueza. Agora, olha, entra aqui os fariseus. Os fariseus que eram... Como que eles eram, irmãos? Eram avarentos. Avarentos. Ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Você vê o fermento agora? Mas Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todos os homens se esforçam por entrar por ele.
e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio sequer da lei. Irmãos, a reflexão realmente é para nós percebermos a diferença entre o bom pastor e o salteador, o mercenário, né? Voltando de novo agora a João, capítulo. Nós estamos em capítulo 9, né? Só para fechar isso aqui, e aí nós vamos continuar lá. Capítulo 9, nós lemos versículos 11 e 12, né? Olha que interessante, irmãos. João 9, João 10, perdão. João 10, né? 11 e 12 nós lemos. Versículo 13 agora. O mercenário, capítulo 10, versículo 3. O mercenário foge, porque é mercenário. E não tem cuidado do que, irmãos? Com as ovelhas. Das ovelhas. O Senhor vai falar de novo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. E esse ponto, irmãos, fica bem mais claro de que maneira nós conhecemos ele. Isso significa, irmãos, que nós precisamos estar totalmente envolvidos com a verdade. Porque a verdade, que é o evangelho, que são as boas novas, que vamos falar assim, que envolve tudo que nós tínhamos falado, é realmente o conhecimento de Cristo. Amém. Quanto mais Cristo é revelado em nosso coração, nós podemos reconhecer o quê? A voz do bom pastor. A voz do bom pastor. Deus seja Amém. louvado, irmãos. Amém. Não é maravilhoso, irmãos? Poder cada vez mais, uma coisa que nós não podemos perder, né? A simplicidade, o desejo, a fome, a sede do Senhor, conhecê-lo mais e mais. Amém. Quanto mais nos envolvermos com isso, quanto mais nós desejamos isso, mais nós vamos reconhecer a sua voz. E reconhecer Amém. sua voz, aqui, embora é uma figura, né? Porque ele está usando figura de linguagem, você vai ver que ele está falando com quem aqui? Você lembra com quem está falando? Com os fariseus, irmão. É. Por isso que Ele eu concluí a continua falando palavra. com os fariseus. Diz que eu não tinha reparado isso aqui. Não tinha visto, porque para mim ele está falando com quem? Com os seus discípulos. Ó, todo o desdobramento do capítulo 10 vai te deixar mais claro. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Isso é 15, né? Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. E nós tínhamos falado recentemente que a voz aqui, irmãos, ouvir a voz tem a ver com a doutrina de Cristo, o conhecimento de Cristo, a revelação de Cristo. E em João 7:17, é bom ler de novo para deixar mais claro ainda. Aqui o Senhor vai falar novamente, depois nós voltamos ali. 7:16. 7:16 respondeu-lhe Jesus, ao meu ensino. Olha que interessante. Para quem que ele respondeu isso? Ó, respondeu-lhe Jesus, o meu ensino Não é meu. não é meu, e sim Daquele daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito Amém. da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo, aqui nós vamos falar do mercenário novamente. O que o mercenário, quando ele fala da parte de Deus ou esse salteador entra por outro lugar? Não, não é da parte de Deus, é E salteador. ele salta por outro lugar. Olha o que ele vai falar. Disse, se alguém quiser, 18, quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória. Tá vendo? A palavra mercenário aqui Sim. busca um fim próprio, está envolvido por si mesmo. Ele está procurando algo para si. Esse é o mercenário, viu? Ó, impressionante, irmãos. Ó,
Fala assim, mas o que procura a glória de quem enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Deus seja louvado, irmãos. Voltamos de novo lá. João 10. Vamos terminar essa parte ali. Ó, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a. Perdão. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Outra palavra para reassumir, tomar de volta, viu? Ó, versículo 18. Ninguém atira de mim. Versículo 18. Pelo contrário, espontaneamente a dou. Tem autoridade para entregar e também para revelar. Aqui de novo ele afirma. Tem autoridade para entregar o quê? A vida dele. E também para revelar. Este mandato que recebi do meu pai. Você está vendo até aí? A conversa vem para quem? É impressionante isso aqui. Ó, aqui versículo 19, irmão. Ó, o que produziu essa conversa que ele está falando com os fariseus? Versículo 19. Por causa dessas palavras, rompeu novamente dissensão. Ó, disse, rompeu novamente dissensão entre os judeus. Quando foi que rompeu dissensão antes dessa passagem? Lembra ou não? Foi no 22 lá, 9:22. 9:21 de João, perdão, 9:21, se você vai lá, não perda aqui, então, nós estamos lendo só para contextualizar. Que é importante isso aqui, contextualizar, né, irmãos? Aqui no 19, no 17, de novo perguntaram ao cego, o que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí o irmão falou, é profeta, só pode, né? Respondeu ele, não acreditaram os judeus que ele fora cego, ao que agora vinha e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Aqui nós percebemos o que nós já tínhamos lido, né? Mas aqui você vai ver, antes desse ainda, vai falar assim que houve Que esse dissensão feito entre foi eles. feito no sábado, irmão. Foi por isso que houve dissensão, né? Sim, exatamente. Era sábado, versículo 14. Era sábado o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegou a ver. Mas tem uma passagem aqui, que eu perdi, não sei onde que disse que houve dissensão entre eles, porque dizia se fosse de Deus, não podia ter dado vista, né? É um versículo aqui, eu acho que perdi aqui. Então os fariseus diziam, 16, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda sábado. Diziam outros aqui, ó. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve o quê? Dissensões entre eles. Então, essa foi a primeira dissensão. Você vai ver que esse relato está envolvendo até lá no capítulo 10, versículo 19. Agora volta de novo lá, 19. Por causa dessas palavras, rompeu novamente, tá vendo? Novamente aqui. Por Sim. que novamente? Porque já tinha anteriormente, por causa do cego, rompido dissensão entre eles. Por Isso. causa que deu vista. Mas agora, por que rompeu dissensão entre eles? Porque ele está falando que o bom pastor, tá vendo, irmão? Ou seja, o que produziu neles que ele falasse que é o bom pastor? E que aí vai fazer a distinção. Ele é o bom pastor, mas os outros o quê? São mercenários. Que ele está falando diretamente com os fariseus aqui, né? Impressionante, não é, irmão? Eu queria só ressaltar isso para provar, para mostrar para os irmãos que o diálogo desse do bom pastor é falado para os fariseus ali, viu, irmãos? É só ler o capítulo 9 e você lê sim esse capítulo, você vai ler como se fosse uma leitura toda, você vai perceber que o relato continua falando com eles.
Porque aqui no capítulo 9, só para deixar mais claro ainda, versículo 40, olha aqui. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Lembra esse relato? Porque aqui ele curou o cego, né? Você vê? Sim. Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o quê? Nosso pecado. Agora lê capítulo 10, sim, ser capítulo 10. Lê como se fosse uma leitura só. Ó, você vai ver. Aí ele diz assim: em verdade vos digo. Tá vendo que continua no diálogo Sim, com eles? sim. Tá vendo que impressionante isso aqui, irmãos? Eu sempre, quando ele falava essas palavras, eu confesso para os irmãos, não tinha pego isso aqui, não tinha visto. Por que que é importante ver isso aqui? Porque, irmãos, quando nós somos ovelhas, não temos dificuldade com as palavras do Senhor, mas quando você lida com pessoas incrédulas, o Senhor tem que mostrar: vós não sois de minhas ovelhas. Capítulo 10 vai falar, no versículo 34, acho que é, né? Vai falar isso, que eles vão interpelar eles. Olha como que é. Eu acho que é o 29, vamos ver. É nesse capítulo aqui, que os próprios fariseus vão interpelar o Senhor. Versículo 24, ó, do mesmo capítulo 10. Rodearam-lhe, pois. Olha como que um negócio forte aqui. Os judeus o interpelaram. Olha aqui. Até quando nos deixas a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz Diz, o quê? francamente. Você está vendo, irmão? Mas para a mulher samaritana ele falou francamente. Ou não falou? Falou. Falou. Por que que para esses aqui ele não fala francamente, irmão? Porque não são Ou ovelhas. diretamente? Ele está falando por parábolas, porque isso aqui da ovelha é uma parábola ali. Por que que não é direto? Ó, versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse. Olha só que impressionante. Irmãos, porque para você conhecer que ele é o Cristo, ele é o Senhor, é uma revelação. Porque o testemunho que o pai dava do filho, através do que ele estava fazendo, provava que ele era o Cristo, irmãos. E as pessoas necessariamente tinham que receber revelação disso. Porque aquilo que está diante deles, quem é essa pessoa que está diante deles? Cada um deles já tinha que, pelo aquilo que tinha acontecido ali diante dessa ação do milagre, o que que ele tinha que confessar? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Não deveria ser essa ação, mas aqui ele fala assim: fala francamente. Tá vendo? Versículo 25, respondeu Jesus: já vos diz. E não credes as sobras que eu. Tá vendo de que maneira ele falou? As sobras que eu faço em nome do meu Pai testificam que eu sou Cristo. E eles tinham que receber o quê? Revelação, viu, irmãos? Também. As sombras que o Senhor, que Deus estava fazendo através do Filho, testificavam que ele era o Cristo. E não era uma questão de que ele dissesse, eu sou Cristo. Mesma coisa acontece hoje, irmãos, quando as pessoas dizem Jesus é um homem apenas e outros dizem é Deus. Mesma coisa, irmãos. Quem é Cristo para nós? Precisa ter revelação. Se nós vamos na conversa dos homens, nós vamos ser convencidos por argumentação de homens. Mas o que o Senhor quer em nossa vida é que a palavra de Deus produza a revelação de quem é a pessoa dele para nós. Amém. E isso faz uma grande diferença, irmão, senão nós não vamos ser induzidos ao erro. Vamos Como ser fala Mateus meninos. 15. Pode falar, irmão. Vamos ser meninos. Isso, irmãos, meninos. Mateus 15 fala assim, diz que o Mateus 15, vamos lá, que bom isso aí. Olha que impressionante isso aqui. Mateus 15, versículo 11. Versículo 12.
aproximaram-se dele dos discípulos e disseram: Sabe que os fariseus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram? Aí, se escandalizaram, né? Sim. Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será. Arrancada. Tá vendo, irmãos? Não é impressionante isso aqui? Porque, irmãos, de mau grado ouvir. Eles estão fechados, o coração endurecido, eles não conseguem ver o que Deus está fazendo. Porque eram evidências claras de que ele era o Cristo e ele tinha que receber a revelação. Mas quando o coração está endurecido, eles estão cegados por isso. E não conseguem ver o que Deus está fazendo. Ó, toda planta que meu Pai Celeste plantou, que não plantou, será arrancada. Deixa-os. Tá vendo, irmão? O senhor não quer, não corre atrás para convencer ninguém. Espera, eu vou te mostrar nas escrituras que é assim. Não, irmão. Não precisa, irmão. Se você não recebeu revelação de que Jesus é Deus, como é que você vai tentar convencer alguém, irmão? Não tem como. É uma revelação que cada um de nós precisa ter. Amém. Quem é a pessoa de Cristo para nós? Irmãos, isso é pessoal. Eu confesso para os irmãos, eu conheço alguma coisa, mas eu quero conhecer mais de Cristo. Eu quero que Amém. seja revelado no meu coração cada dia da minha vida até o fim. Eu quero conhecer e ainda depois quero conhecê-lo mais. Amém. Porque as riquezas insondáveis de Cristo é maravilhoso, irmãos. Vamos desejar Amém. ardentemente o nosso coração, conhecê-lo com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia, Ele irmão. respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos. Guias E cegos. de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, irão ambos no barranco. Tá vendo, meu irmão? É impressionante. Deus seja louvado, irmão. Esse som. Agora, se podemos entrar lá, né? Vamos continuar no. Ixi, já foi embora. Mas ele é um encargo, irmão, do coração, viu, irmão? Ele é um encargo, então não tem problema a gente poder postergar as coisas, né? Eu acho que Continua, irmão. Continua aí, irmão. Não tem problema não. Temos todo o tempo. depois continuamos, né, irmão? Eu vou parar por aqui, então, porque se nós entrarmos lá no assunto, nós vamos. Não posso deixar no ar, né? Então, vamos parar por aqui. E na próxima reunião, quando a gente puder, a gente entra, então, na continuação da armadura de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus seja louvado. Amém.